Welcome everyone and good morning. I hope you are doing great. Here we are once again to share experiences and learn together. Let's go? Essa é mais uma formação oferecida pela equipe do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino da região de Mauá. Eu sou a PCNP Lidiane Cirilo e hoje, além do nosso momento, nós também temos uma formação elaborada em conjunto com outras equipes de outros componentes do núcleo pedagógico. Então, junto comigo hoje estão a diretora do núcleo pedagógico, a Fátima Regina, as PCNPs dos anos finais e médio, Juliana, Lilian Scala e Thaís, a PCNP Alexandra de Educação Especial e as PCNPs dos anos iniciais, Carolina, Elaine, Daniele e Silvana. A nossa formação de hoje, então, tem como tema central Literacy, formação para especialistas, e a pauta é composta, então, da apresentação, da pauta e dos objetivos. Temos, então, uma acolhida, uma reflexão, teremos também a devolutiva da ATPC passada, que foi em 4/8. Temos também teorias e informações sobre o quadro de referência para as línguas utilizado na elaboração do material que nós temos, que é o currículo em ação. Teremos também uma fala sobre o curso LIFT, oferecido pela Nova Escola para professores de inglês, em especial da Escola Pública de São Paulo. E Literacy para especialistas. Nós teremos então concepção, sondagem, hipóteses de escrita e estratégias, temas levantados em reuniões do MMR. Então é uma demanda ofertada e solicitada pelas unidades escolares em discussões em reuniões do MMR. Então essa formação atende essa demanda. E como principais objetivos dessa nossa formação, nós temos apresentar cursos que aprimorem a proficiência dos professores usando o idioma e gerando aprendizados que podem ser aplicados em suas aulas, explorar ferramentas utilizadas na elaboração de documentos oficiais e de materiais de apoio de forma relevante para o aprendizado e ensino de línguas, orientar os professores sobre o trabalho com os estudantes não alfabetizados a partir do 6º ano,
analisar a escrita dos estudantes, refletindo sobre as necessidades de aprendizagem que os ajudem a avançar, e explorar atividades de alfabetização, refletindo sobre como utilizá-las diante da necessidade dos alunos. A acolhida que eu trago para vocês hoje, sem querer dar spoiler, é um vídeo que ilustra muito bem o papel transformador que a educação tem e o quanto literacy está intimamente ligado à cidadania. Evening. Evening. May I ring that up for you? Yes, please. Have a good evening. Repeat after me. A. A. Then with B. and C. C. A, B, C, D, E, F, G. No, not good. Not good. Just the sounds that words make. Cat, dog, Calamari. trash. On the beach. Good. Farm, fresh. My son and I mowed the grass. A gold star. Unbelievable. Dad, Hey, Tubbs, I read your book. you read my book. Depois então desse vídeo, que é no mínimo inspirador, eu trago para vocês uma reflexão a partir dessa quote retirada do nosso material do professor Currículo em Ação de Língua Inglesa, que diz o seguinte: ensinar língua inglesa é dar novas chaves aos estudantes, permitindo-lhes abrir portas e janelas que até então estavam vazias. Essa frase então foi produzida pela parte do material que é elaborada pelo Instituto Rodrigo Mendes, e ela basicamente nos relembra de que a aprendizagem de uma língua, seja ela a língua franca ou a língua materna, ela incentiva e possibilita que os estudantes façam expansão dos círculos de curiosidade, conexão, conhecimento, até mesmo de relação. E por isso a gente deixar alguém de fora dessa aprendizagem que abre essas portas e abre essas janelas, ainda que de forma não intencional, é reduzir as possibilidades de acesso dos nossos alunos ao mundo. Pensando então nas possibilidades e no poder de inclusão que a aquisição de uma língua, seja ela materna, franca ou até mesmo de outros idiomas, podem proporcionar, eu trago para vocês a questão para que vocês possam compartilhar no chat. Quais portas e janelas foram abertas para você por conta da língua inglesa? Então, quais foram os benefícios que ter o conhecimento linguístico de uma nova língua te proporcionou? Compartilhem com a gente, nós teremos então aí 3 minutos, como de costume, para acompanhar as colaborações dos nossos pares.
O intuito dessa interação era promover, então, uma reflexão a partir da influência positiva das línguas adquiridas nas nossas vidas. E falando, então, um pouco sobre a influência positiva, eu trago aqui para vocês, então, a devolutiva da nossa última TPC, que abordou, dentre outros temas, a saúde mental e o retorno neste novo semestre. E dos professores que contribuíram, 70, então, acharam que a nossa formação foi very good. Agradeço a todos que participaram e colaboraram com a sua opinião. Tivemos também alguns professores que contribuíram na parte de comentários, dúvidas e sugestões, avaliando e contribuindo para que nós possamos aprimorar ainda mais as nossas formações. E eu deixo aqui então o destaque de um dos nossos pares que se colocou. Gostaria de parabenizar a nova equipe, desejando a todos nós, incluindo vocês, um ótimo semestre. Partindo agora para o estudo do quadro de referência para línguas, ou mais conhecido como CEFR, que é o parâmetro internacional utilizado em vários contextos para descrever as habilidades de um aprendiz em um idioma, estabelecendo então diversos níveis de proficiência. Os níveis eles são úteis para que a gente possa então acompanhar o progresso dos estudantes e guiar a elaboração, por exemplo, de currículos, programas de cursos de idiomas e exames de proficiência, além das nossas próprias atividades em sala de aula. E eu trago esse assunto para vocês porque o nosso material tem unidades, o currículo em ação, unidades que são planejadas para utilizadores elementares, que é o que eles consideram, então, dos níveis pré-A1 ao A2, com foco, então, nas capacidades comunicativas. Nós, então, estamos fazendo uso de um material que tem como base este quadro de referência. Por isso, então, é importante conhecermos um pouco mais e entender qual é o esperado para os nossos alunos, o que eles precisam saber, o mínimo e até onde é esperado que eles atinjam, então, essa capacidade comunicativa. O material, então, foi elaborado de modo que o primeiro contato que o aluno terá num contexto de ensino de línguas lá no 6º ano, ele vai ser considerado, então, e o material dele foi elaborado com o nível pré-A1. Então, progressivamente, ele se desenvolverá, as competências e habilidades serão desenvolvidas ao longo dos estudos, e o foco, então, seria alcançar um nível A2 quando o aluno estivesse, então, lá no 9º ano, onde ele seria, então, capaz de se comunicar em situações correntes na língua inglesa a partir do material, da elaboração do material e do uso contínuo do material currículo em ação. E para complementar, então, o estudo desse quadro, que é também uma referência para as nossas aulas e as nossas avaliações, eu trago para vocês, então, um vídeo do principal colaborador e desenvolvedor do projeto, e embora ele mostre todos os níveis do A1 ao C2, reforço que o nosso foco, principalmente para alunos de 6º a 9º ano, é do A1 ao A2. As a language learner or teacher, you may have heard of Common European Framework of Reference, or CEFR. But what is it, and why does it matter for English language learners? It's actually pretty simple. Different learners have different levels of language ability, but opinions about your English level can be subjective. Your friends may think your English is good, but an employer might think it is not good enough, and you may be better at some skills than others. For example, you may be able to read better than you can speak.
we need a clear, objective way to describe language skills that everyone can agree on. This is what the CEFR provides. The CEFR breaks down language learning into 6 levels, which it calls A1 to C2. The starting point, A1, describes a very basic language level. As a learner, you can move up the levels until you reach proficiency, C2 level. This is a really advanced level. By describing what you can do in reading, writing, speaking and listening, the CEFR will tell you where you are on the journey from beginner, A1, through to proficiency, C2. There are many Cambridge English exams available for different ages and stages of learning, all matched to CEFR levels, from young learners through to university and the workplace, or simply for travel. The CEFR was developed by the Council of Europe with extensive support from University of Cambridge ESOL examinations. People from all over the world use the CEFR to explain what level of English they are at and what level of English they need. It is used by learners, teachers, universities, governments and employers. The CEFR has been very influential, and not only in Europe. It's been published in more than 35 languages, and descriptions of individual languages have also been developed. Cambridge is a partner in the English Profile Programme, which provides very useful descriptions of English grammar and vocabulary at each level of the CEFR. Understanding your language level will help you to achieve your goal, whether it's going on holiday abroad, studying at school or university, or getting a job. And that's why the CEFR levels are useful for everyone. O vídeo, como eu disse, então, ilustra bastante como funciona este quadro de referência, e é um modo também de nós pensarmos como esse quadro pode influenciar até mesmo nas atividades que a gente desenvolve e trabalha com os alunos em sala de aula, sabendo o que é esperado para cada um desses níveis. Trago para vocês aqui agora também, como dito lá no começo da nossa formação, o Language Improvement for Teachers, que é um curso LIFT oferecido pela Nova Escola, em parceria com o Great for Partnership, uma instituição então parceira que também contribuiu para a elaboração do material Currículo em Ação e contribui ofertando então este curso para que ele, dentre outros benefícios, traga aí uma formação extra para nós professores. As principais características desse curso é que ele é um curso de proficiência então em língua inglesa para professores de inglês. Eu disse no começo da formação, especificamente para os professores do estado de São Paulo, porque ele tem muita relação, aliás, uma relação direta com o material do professor e o material do aluno. Todos os cursos que compõem, então, a trilha LIFT da Nova Escola, eles são gratuitos, este também é. A autoavaliação, ela é diagnóstica, então é um curso que é ofertado, nós falamos agora do A1, do A2, do C1, C2, nós temos esse curso, então, ele é uma subdivisão do A1, então nós temos A1.1, .2, .3, para que você possa não só se beneficiar, então, com essa formação extra, para aqueles professores, então, que verificam a necessidade de aprimorar a língua inglesa, até mesmo para auxiliar os alunos. Então, você tem essa possibilidade, você faz logo no começo uma autoavaliação e ela é diagnóstica, então ela te direciona para qual destes módulos oferecidos o seu perfil se encaixa. E o bacana é que o conteúdo oferecido ele é facilmente aplicável para as nossas aulas, trabalhando o caderno Currículo em Ação. Há certificados, e esses certificados então variam de 40 a 65 horas. Você pode fazer os 3, que são 40 horas, 60 horas e 65 horas, ou optar por fazer apenas um deles. Eu me inscrevi no curso porque é importante não só vir indicar, mas entender como é que funciona o curso para vocês. Então, eu estou fazendo o de 65 horas. O curso, então, é indicado que termine em 6 meses, fazendo, então, por semana 2 horas de estudo.
Ele é estruturado da seguinte forma: 2 unidades por módulo, e essas unidades são subdivididas por até 12 lições. E basicamente trabalha então pre-reading, listening, while reading ou listening, language focus, outcome and idea, que se nós separarmos bem é basicamente a estrutura do material do aluno do currículo em ação. Por isso então, além de beneficiar o professor, também em relação à língua, também pode beneficiá-lo em relação à preparação das aulas, porque está, como eu já disse, diretamente ligado, relacionado com o material do aluno. Vale ressaltar que o LIFT ele é auto-instrucional e pode ser acessado a qualquer momento. Ele é integrado, ele promove essa integração entre a língua e o conteúdo. Ele visa aprimorar as habilidades de reading, listening, speaking e writing, com temas que agregam a prática pedagógica. Ele traz o inglês, então ele aborda o inglês como língua franca e como instrumento que oportuniza o acesso e a participação social. A aprendizagem se dá por meio de gêneros textuais, e o estudo desses gêneros textuais são materiais então autênticos, produzidos por falantes nativos e não nativos, oferecendo um contato e uso real da língua inglesa, o que é um benefício tanto para nós quanto para os nossos alunos, trazer materiais autênticos para que o contato com a língua seja o mais real possível. Lembrando que o link para esse curso e para os outros vídeos utilizados na nossa formação de hoje estarão disponíveis aqui embaixo no guia na descrição do vídeo, para que vocês possam então acessar e verificar se o curso atende às necessidades e às expectativas que vocês têm em relação ao ensino de língua inglesa. Continuando agora com a nossa formação, nós temos o Literacy para especialistas. Então, pensando em continuar a abrir novas portas e janelas para os nossos alunos, todos os dias, nós trazemos então aqui para vocês as competências relacionadas específico ao ensino de língua inglesa e como elas podem contribuir para uma formação total do nosso aluno. Como principais competências nós temos entender o ensino enquanto professores, entender o ensino e a aprendizagem de língua estrangeira não como um fim em si mesmo, mas como constitutivo de um processo interdisciplinar de construção do conhecimento, compreender a importância do diálogo e da interação com professores de outros componentes curriculares, de forma a garantir conteúdos e atividades que contribuam para a educação global dos aprendizes, e trazendo as habilidades que regem o nosso fazer em sala de aula, temos também reconhecer, em situações de sala de aula, as concepções de língua, de ensino e de aprendizagem que subsidiam as práticas, relacionando-as a objetivos estritamente linguísticos, naquelas que combinam objetivos linguísticos, culturais e educacionais, reconhecer entre situações de aprendizagem aquelas que promovam o diálogo e a aproximação entre temáticas e conteúdos curriculares e contextos da escola e da realidade do aluno, avaliar atividades propostas em materiais didáticos e saber adequá-las quanto ao grau de dificuldade e objetivo de aprendizagem visando o nosso aluno, indicar situações didáticas que promovam e estimulem formas adequadas e novas de aprender a aprender, e preparar e ministrar aulas em que todas as competências comunicativas, falar, ouvir, ler e escrever, sejam contempladas. Flashcards, listening, speaking, point out e images já são recursos utilizados por professores de língua inglesa com alunos de todas as faixas etárias, em especial o aluno de educação infantil, que mesmo quando não estão alfabetizados, participam das aulas e aprendem igualmente. O material do aluno, neste caso aqui nós temos recortes do Currículo em Ação volume 3 dos sextos anos, ele também oferece recursos visuais para serem adaptados para os alunos com hipóteses de escrita e leitura aquém do esperado para o ano e série. Tendo em vista, então, a demanda do MMR mencionada no começo da nossa formação, mas a necessidade de abrir portas para todos os nossos alunos, contando também com as competências e habilidades que regem o nosso trabalho em sala de aula,
Antes de partirmos para a formação elaborada especificamente para os especialistas da Diretoria de Ensino de Mauá, temos uma interação. Gostaria então de aproveitar este momento em que nós compartilhamos para saber de vocês, enquanto professores do componente língua inglesa, quais estratégias vocês já utilizam para atender os alunos que não estão alfabetizados nas aulas de língua inglesa? Quais recursos vocês já utilizam e verificaram que funciona e tem dado resultado? E além de já colocarmos em prática o que fazemos e sabemos que dá certo para os perfis de alunos que sabemos que apresentam dificuldades em relação à escrita e à leitura, e também não só para esclarecer as hipóteses de escrita, mas também o conceito de alfabetização e estratégias, segue então a formação elaborada, a formação complementar, elaborada pelo Núcleo Pedagógico para todos os professores especialistas acerca da alfabetização. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à formação sobre alfabetização nos anos finais e ensino médio. Para a reflexão, trazemos uma frase de Emília Ferreiro, que diz: "Um dos maiores danos que se pode causar a uma criança é levá-la a perder a confiança na sua própria capacidade de pensar,
Como todos conhecem, Emília Ferreiro é a psicolinguística argentina que desvendou os mecanismos pelos quais as crianças aprendem a ler e escrever, o que levou os educadores a rever radicalmente seus métodos. Nessa citação, ela nos traz uma reflexão sobre a importância de acreditar no potencial dos nossos estudantes. Ainda mais quando falamos de estudantes que chegam no 6º ano ainda não alfabetizados ou, na maioria das vezes, são alfabéticos iniciantes com muitos erros ortográficos e ainda não são leitores e nem escritores proficientes. Nestes casos, muitas vezes a autoestima já foi abalada e precisamos trabalhar com habilidades socioemocionais para levantar a autoestima e podermos realizar um trabalho pontual com esses adolescentes. Para contextualizar essa informação, é importante a gente dizer que foi uma demanda trazida pelas N3 das escolas no último MMR do mês de maio. Então, foi solicitada essa formação de alfabetização para especialistas, com auxílio aí dos profissionais que a gente tem na DE, e a fim de auxiliar com os estudantes que não são alfabéticos. E nessa formação a gente vai discutir quais os melhores procedimentos, quais os mais adequados para uma situação de sondagem de escrita, para que a partir deste diagnóstico obtido se possa realizar adaptações para os estudantes conseguirem avançar nos conhecimentos sobre o sistema de escrita. Continuando nossa contextualização, também trazemos aqui o impacto causado pela pandemia. Para isso, a gente traz um recorte de uma reportagem que a gente adaptou do G1. Então, no 4º ano, nós tínhamos aí os estudantes no ano de 2019. Eles avançaram e foram para o 5º ano em 2020, só que se depararam com o coronavírus. E aí, do ano de 2021, eles continuaram aí muitas vezes nesse ensino à distância, o que fragilizou muito a aprendizagem desses estudantes. E aí, nesse sentido, a gente tem um estudo que foi feito no estado de São Paulo e informou aí que o estudante que estava, por exemplo, no 6º ano, voltou 2 casas, ou seja, ele voltou ao conhecimento que ele tinha ali no 4º ano. Então, essas fragilidades e essas defasagens, elas tendem a se afunilar aí neste e no próximo ano e mostrar as caras, exigindo uma posição aí, exigindo que nós trabalhemos com mais afinco nesse sentido de alfabetizar esses estudantes. Muito obrigada, Juliana. Agora falaremos um pouco sobre a concepção de ensino que desejamos seguir para atender as demandas de aprendizado dos nossos alunos aí no século XXI. Então, vou começar lendo a tirinha da Mafalda. Ela diz assim: não adianta, ainda não sei ler o jornal. A única coisa que me ensinaram na escola até agora é que a mamãe mima fulano, fulano arranja o laço. Eu quero saber o que acontece com o Johnson e o Fidel Castro. E no último quadrinho ela diz: mas parece que nem o Johnson é mimado pela mãe e nem o Fidel Castro arranja o laço. Então, antes de iniciarmos, o que temos para refletir aí sobre pensadores e sobre o nosso projeto de hoje, nós temos que refletir um pouco sobre qual é a concepção que nós desejamos utilizar para ensinar. Essa tirinha ela nos faz refletir sobre 2 métodos distintos, de um lado tradicional e do outro lado construtivista. Então, com qual método nós vamos ensinar para os alunos do século XXI? O método tradicional é aquele em que o aluno era um ser passivo e o construtivista, o aluno é um ser ativo e protagonista. Então, qual deles atende melhor às necessidades das demandas atuais? Qual deles está relacionado à Base Nacional Comum Curricular? Então, percebam que o autor Quino ele faz uma crítica ao método tradicional,
Lembra muito uma famosa apostila brasileira também, que tinha lá a frase Ivo viu a uva, né, que utilizava o método silábico. Então, hoje na escola, a gente precisa refletir sobre que tipo de concepção nós queremos trabalhar, que tipo de aluno nós desejamos formar. Com a pandemia, essas questões de ensino, de como ensinar, elas ficaram ainda muito mais evidentes. Então, como o sujeito passa de um estágio de menor conhecimento para um estágio de maior conhecimento de acordo com o Piaget? Piaget, ele concluiu com as suas pesquisas que a origem biológica é ativada pela ação dos seres humanos, tanto no meio físico quanto no meio social. Ele desenvolveu várias teorias, como aquela do período do desenvolvimento mental, que fala dos estágios de desenvolvimento cognitivo, que nós já estudamos aí amplamente durante nossa graduação, que falava lá do sensório motor, pré-operatório, operacional concreto, operacional formal. E um outro conceito que ele elaborou através dos seus estudos são os ditos esquemas mentais. Então, de acordo com os esquemas mentais, um sujeito entra em contato com uma informação. Uma parte dessa informação, né, o sujeito absorve, ou seja, ele acomoda parte dessa informação aos seus esquemas prévios, ou seja, ele acomoda parte do novo com aquilo que ele já sabia. E uma parte ele deixa de lado, ele não utiliza naquele instante. E aí, a cada novo aprendizado, essa parte que ele acomodou de esquemas prévios é o que se chama de construções originais. Ou seja, a cada aprendizado, o sujeito cria um novo esquema que modifica o anterior, produzindo aí as ditas construções originais. Então, por exemplo, esse mosaico, ele representa os esquemas que o sujeito já construiu. Então, imagine que cada um desses ladrilhos coloridos são os conhecimentos prévios, ou seja, as construções originais que o sujeito possui. Se eu quiser colocar, por exemplo, um ladrilho novo aqui, suponhamos que ele seja quadrado. Eu não vou conseguir colocar ele tal como ele é. Mas uma parte desse ladrilho novo pode se encaixar abaixo do amarelo, acima do dourado e ao lado do vermelho, desde que eu o quebre. Então, se eu quebrar esse novo conhecimento e utilizar uma parte dele, ele vai se encaixar ali. Ou seja, o sujeito ele tem que quebrar a nova informação para que ele possa assimilar e uma parte vai ficar fora. Quando o sujeito assimila essa nova informação, ele muda o esquema. No caso aqui, ele muda o mosaico, ele muda o formato desse mosaico, a carinha dele. E o aluno não é mais o mesmo que ele era anteriormente. Então, nesse processo, o aluno fez construções originais. Ela é diferente da construção anterior porque ela amplia, né? No caso da aprendizagem, amplia o conhecimento. Então, segundo Piaget, tudo que o sujeito vai aprendendo através de interações, experiências, experimentações, ele compreende parte, assimila essa parte e absorve, unindo aquilo que ele já sabia. E agora nós falaremos um pouco sobre o desequilíbrio, também chamado de conflito cognitivo. Então, o que é esse desequilíbrio? Esse desequilíbrio são as expectativas do sujeito, aquelas hipóteses, as predições não confirmadas, aquelas que se dão enquanto ele está vivendo experiências. Então, quando o aluno está desenvolvendo a compreensão, através de uma leitura proposta pelo professor, da interação que ele teve ali dentro da sala de aula, de uma atividade que exigiu determinado raciocínio desse aluno e também todos os outros estímulos, né, ao qual ele é exposto em sala de aula. Então, para Jean Piaget, a maior fonte de aprendizado é o desequilíbrio. Ou seja, nós como professores, nós temos que trazer provocações aos alunos. Como nós podemos fazer isso? Através de intervenções pontuais durante as aulas, através de perguntas e sequências didáticas desafiadoras, porque essas propostas elas vão causar inquietação. E essa inquietação, esse desejo de saber o novo, é que vai causar o desequilíbrio. Então, é através dele que vai se dar o que se chama de assimilação, ou seja, é como ali, no caso dos ladrilhos, é como se ele estivesse quebrando e assimilando parte da informação. A partir daí, vai se dar a acomodação, então é como se a gente pegasse um caquinho que a gente
vai utilizar e encaixar-se ali dentro do nosso mosaico. E depois dessa assimilação e dessa acomodação do novo aprendizado, da nova informação, se dá novamente um movimento de equilíbrio. Então, é dessa forma que, segundo Jean Piaget, se dá a construção do conhecimento. Então, pensando na concepção construtivista, então nós temos um sujeito ativo e protagonista, ou seja, hoje o aluno do século XXI, ele não é um aluno que vai se contentar e que vai se sentir desafiado e que vai aprender realizando cópias. Ele tem que ser colocado, ele tem que ter contato com propostas de atividades que exijam dele protagonismo. Isso também vem ao encontro da Base Nacional Comum Curricular. E para isso, o professor deve estabelecer propostas que ativem os conhecimentos prévios desse aluno. Por quê? Isso vai fazer com que ele consiga compreender e consiga assimilar, juntar as novas informações, a partir daquela quebra que eu expliquei, aos conhecimentos que ele já tinha. E assim ele vai ampliar aí o seu repertório. E é isso que nós chamamos de aprendizagem ação reflexiva, ou seja, o aluno, ele reflete sobre aquilo que ele vai aprender, ele aciona conhecimentos anteriores, ele desenvolve através de experimentação, através da pesquisa, através do raciocínio, da discussão. E é esse tipo de aprendizagem reflexiva que vai fazer com que ele construa saberes e amplie aí o seu repertório cultural, social, intelectual. Então, esse processo de construção, ele se dá por aproximações sucessivas, ou seja, aquilo que ele aprende, que ele tem contato, que é novo, ele se aproxima de alguma maneira de algo que ele já sabia, dos seus pré-requisitos, e ele vai construindo cada vez mais aprendizados novos. Por isso, as propostas precisam ser interessantes, precisam ser motivadoras, precisam direcionar esse aluno para que ele tenha esse perfil protagonista que se espera dele e para que ele se sinta instigado a aprender, porque é através de atividades que mexem com a imaginação, com o senso de justiça, com argumentação, o professor vai conseguir ter ali o aluno protagonista. E por fim, temos a questão do erro, né? Aqui na tela temos assim: o erro revela o conhecimento construído, as hipóteses formuladas, ou seja, existem diversos tipos de avaliação da aprendizagem. Eu posso avaliar a aprendizagem de diferentes maneiras. Eu tenho a avaliação diagnóstica, em que eu vou levantar os conhecimentos prévios para que os alunos possam avançar. Eu tenho avaliações que são formativas, que são aquelas que acontecem ali durante a aula, o professor expõe, o aluno participa, fala, questiona, o professor volta na explicação, aprofunda. Então, as avaliações, elas são muito importantes porque, através do erro, o professor consegue perceber quais são as necessidades formativas que aquele alunado ainda tem e consegue planejar processos de recuperação das aprendizagens que venham a sanar, né, essas lacunas que tenham ficado na aprendizagem, para que aí sim o aluno possa avançar. Tá certo? E agora eu passo a palavra a Elaine Joia. Elaine? Obrigada, Thaís. Dando continuidade, o que isso tem a ver com o nosso trabalho com alfabetização? O Piaget não estava pesquisando sobre leitura e escrita especificamente, mas a Emília Ferreiro, pesquisadora argentina, foi aluna dele. Frente ao fracasso escolar, ela desenvolve a pesquisa genética de Piaget para pensar na gênese da aprendizagem da leitura e da escrita. Por isso, ela escreveu o livro A Psicogênese da Língua Escrita, com a Anna Teberoski, e que fundamenta o trabalho com as hipóteses de escrita. Em vez de pensar em um método, elas investigam como as crianças aprendem. É o que falaremos um pouco hoje, já que esse tema ele é muito amplo. Não temos uma receita pronta, mas abordaremos essa temática para auxiliar a entender como os estudantes pensam, para que vocês possam pensar em intervenções pontuais que façam esses estudantes avançarem em seus conhecimentos.
Agora iremos falar sobre a sondagem. Temos a intenção de trazer de forma significativa, com uma discussão neste encontro, sobre a prática de nós, professores. Partindo do pressuposto que a sondagem ela não é exclusiva de nós, educadores. Vários profissionais utilizam a sondagem. Por exemplo, os médicos sondam para saber os sintomas de um paciente e poderem dar um diagnóstico e assim conseguirem medicar. Os cientistas políticos sondam para compreender o ambiente eleitoral e saber a intenção que vai ser declarada no momento da votação. Vários profissionais sondam. Aproveitando todas as informações que nós tivemos até agora nessa formação, eu gostaria que vocês compartilhassem então no chat. Enquanto professor e especialista de língua inglesa, como você definiria a sondagem a partir do que vimos até agora? E quais métodos de pesquisa você já utilizou para identificar as habilidades linguísticas dos alunos? Lembrando que aqui valem os métodos que você utilizou tanto para identificar habilidades linguísticas na língua materna quanto em língua inglesa. Obrigada pelas contribuições. Agora vamos sistematizar essa discussão. Então, a sondagem ela é um instrumento para saber o que os estudantes sabem sobre o sistema de escrita. Ela também é uma ação de avaliação que carrega consigo uma concepção que ela é formativa e também traz um propósito do que está por trás. É um momento no qual os estudantes têm a oportunidade de colocar em jogo
tudo o que sabe em relação à escrita de palavras. Tem um papel importante de mostrar o ponto de partida para levar esses estudantes no processo de ensino-aprendizagem significativo, para que ele possa avançar e adquirir as competências e habilidades essenciais necessárias, e para isso elas precisam ser ensinadas. Enfim, ele subsidia o planejamento da aula na escolha das atividades e intervenções efetivas. Percebam como é importante que essa sondagem ocorra nas escolas também para os adolescentes que ainda não compreenderam o funcionamento do sistema de escrita. Nossa sugestão é realizar em língua portuguesa a sondagem do trecho de uma música, que os estudantes saibam de memória, que pode ser escolhida pelo professor ou em votação com os estudantes. Assim, cada ano ou série pode escolher uma que vá de encontro com a sua turma. Esse vai ser nosso primeiro diagnóstico, para separar quem são os estudantes alfabéticos da sala e quais são os estudantes não alfabéticos, ou na maior parte dos casos, como vamos observar nesta formação, aqueles que são alfabéticos iniciantes e que possuem muitos erros ortográficos. E muitas vezes possuem até a hipossegmentação, que é quando as palavras são escritas juntas, ou a hipersegmentação, quando os termos e as palavras são separados de modo excessivo. Este vai ser nosso primeiro passo. Precisamos deixar claro que com essa atividade da escrita do trecho de uma música, poderemos separar os estudantes alfabéticos que entenderam o sistema de escrita e podem até possuir erros ortográficos. Eles conseguem produzir até um texto de memória e, quem sabe, até uma reescrita de um conto de fada ou de uma fábula, pois nos anos iniciais é preciso entender que eles são repertoriados com esses gêneros textuais. Eles são trabalhados através da leitura, do reconto, eles possuem um vocabulário que foi estimulado e até podem dar conta de forma parcial da coesão e da coerência. Mas isso não quer dizer que vai garantir que eles possuem uma fluência leitora e escritora. Se pensarmos, por exemplo, na produção de um texto da autoria, pode ser que eles tenham dificuldades. O trabalho para garantir essa proficiência, ela continua. Já com os estudantes que não deram conta, que são aqueles não alfabéticos ou alfabéticos iniciantes, vocês deverão fazer uma sondagem individual com um professor, de preferência com pedagogia, ou por vocês, professores coordenadores, que iremos orientar durante a formação. Também deve haver um registro, que a escola deverá organizar uma pasta com a sondagem desses estudantes, para acompanhar sua evolução. Após este diagnóstico, já temos uma lista de quais os estudantes que precisarão de uma sondagem individual. Neste caso, precisa ser agora uma produção de texto lista. Vamos assistir a um trecho da formação sobre sondagem dos anos iniciais. Apesar do vídeo se referir à criança, pode ser utilizado também como exemplo para adolescentes, adultos, pois o princípio da sondagem é o mesmo. Vamos lá ao vídeo? A escolha da lista. Temos que pensar em dois aspectos. Primeiro, em como escolher a lista. Deve ser do mesmo campo semântico, como lista de animais, materiais escolares, do que tem na padaria, devendo ser evitadas palavras com sílabas contíguas, como, por exemplo, batata. Evite palavras que tenham vogais repetidas em sílabas próximas, como abacaxi, por exemplo, por causar um grande conflito para as crianças que estão entrando no ensino fundamental, cuja hipótese de escrita talvez faça com que creiam ser impossível escrever algo com duas ou mais letras iguais. As palavras são variadas na quantidade de letras e deve ser iniciado pela polissílaba, depois pela trissílaba, em seguida pela dissílaba e, por último, monossílaba. Esse cuidado deve ser tomado porque, no caso das crianças escreverem segundo sua hipótese de número de letras, poderão se recusar a escrever se tiverem de começar pela letra menor, que é a monossílaba. É importante ditar
uma frase utilizando uma das palavras da própria lista, para observar o que os estudantes voltam a escrever de forma semelhante. Se a escrita desta palavra permanece estável, mesmo no contexto de uma frase. Garantir palavras constituídas de sílabas canônicas e não canônicas. As sílabas canônicas são aquelas formadas por uma consoante e uma vogal, seguindo sempre essa ordem. Ou seja, palavras formadas pelas sílabas simples, como a palavra gato. As sílabas não canônicas não seguem essa disposição. Elas podem ser formadas somente por vogal ou por vogal e consoante. Entre outras opções, são as sílabas complexas, como a palavra coelho. As palavras ditadas devem fazer parte do cotidiano dos estudantes, mesmo que eles ainda não tenham refletido sobre a escrita dessas palavras. Não devem ser palavras memorizadas pelas crianças ou previamente trabalhadas pelo professor, pois se tiverem de memória, irão escrever de forma alfabética e não será possível observar em que hipótese essa criança se encontra. Por último, temos a entrevista individual. Organizar um local da sala ou ferramenta tecnológica para a entrevista. Para essa sondagem virtual, podemos usar desde uma chamada de vídeo via WhatsApp, como também outros aplicativos que as famílias tenham acesso. Para que tudo funcione da melhor maneira possível, explique aos pais ou responsáveis para que compreendam o objetivo desse instrumento de avaliação e também para que não haja interferências que possam alterar os resultados. Propor aos demais estudantes uma outra atividade que possa ser realizada em duplas, sempre observando os protocolos de saúde, e que não necessite tanto da presença do professor. Já se for no ensino remoto, é necessário chamar uma criança por vez. Ditar a palavra, solicitar a leitura e realizar a marcação ao final de cada uma. É importante que cada palavra ditada, a criança leia e realize a marcação. Quando ela não conseguir, o professor pode realizar essa marcação. A leitura é necessária para que o professor investigue o que o estudante já estabelece entre a escrita e a fala, e para poder diagnosticar qual hipótese essa criança se encontra. Observar tudo o que acontece no momento da sondagem e anotar. Qualquer pista pode ser valiosa informação para o professor. Neste momento, as crianças costumam pensar em voz alta e, com isto, nos dão pista em relação ao pensamento delas sobre a escrita. Não pode ser uma relação passiva entre professor e estudante, e sim uma grande interação neste momento da entrevista individual. Neste momento, a criança estará refletindo sobre a escrita e algumas intervenções são necessárias. É importante que o professor saiba que todas as suas intervenções devem ter um único propósito: saber como o estudante está pensando e não levá-lo à escrita convencional neste momento. No documento orientador que vocês terão acesso, deixamos sugestões de várias listas, mas lembre-se que sempre tem que ter um campo semântico que faça sentido para nossos estudantes e que eles não tenham palavras de memória. Aqui no exemplo temos o campo semântico materiais escolares e as palavras relacionadas a este campo. Então temos o apontador como uma palavra polissílaba, mochila como trissílaba, cola de sílaba e giz monossílaba. A frase sempre tem que ter uma das palavras que foram ditadas. A apostila está na mochila. Neste caso aqui foi retomado a palavra mochila. Depois de realizar a sondagem, é necessário interpretar as hipóteses dos estudantes. Aqui temos a sondagem da Ana Beatriz do 6º ano. A sondagem foi aplicada corretamente? Podem ir contribuindo no chat, pois como o tempo é curto, vamos realizando a sistematização. Então temos aqui na lista computador, teclado, vídeo, som. Gosto de ouvir som pelo computador. Percebam que a lista está dentro do campo semântico, que orientamos. Aqui temos itens de dispositivos tecnológicos.
Outra observação é que ela possui a marcação da leitura, que vai ser fundamental para a nossa análise. E, por fim, temos o registro das palavras e frases ditadas, que também iremos precisar. Vocês concordam que essa estudante ela está na hipótese silábica com valor? Vamos fazer uma análise aqui. Com o O e o U, às vezes, eles acabam trocando, porque eles têm som parecido. Apesar de ter colocado aqui, com o U, ela colocou o P, o ela pode ter trocado, ou acabou, quando foi refletindo, se desestabilizando e trocando um pelo outro. Tá, o T, que é pertinente, o D e o O. Aqui temos teclado, T, aqui pode ser que na hora de refletir, ela acabou trocando o lugar, que o T está aqui, tecla, coloco o C e tenho aqui o do. Na palavra vídeo, vi, o V e o I, D e o O. Som, o O e o U pode ter trocado um pelo outro. Na frase temos, gosto de ouvir som pelo computador. Percebam que aí há uma alternância. Qual a hipótese essa estudante está? Silábica alfabética. Por quê? Ora ela escreve atribuindo uma letra, ora representando as unidades menores, que são os fonemas. Nessa fase de transição, ela percebeu a ineficiência do sistema silábico, que poderia estar colocando ali apenas uma letra para representar os fonemas, mas ainda ela não domina o sistema alfabético. Ela vai precisar de atividades e intervenções que possibilitem este avanço. A mudança de uma fase para outra é determinada pelo conflito que surge quando a hipótese formada pelo estudante é forçada a um desequilíbrio para uma nova assimilação, através de boas intervenções. E aqui, a sondagem do Eduardo. O que vocês observam? Foi aplicada corretamente? Aqui na lista temos eu, papel, lápis, amigos, caneta, dinâmica, brincadeira e na frase eu usei caneta e papel na dinâmica. Então percebam que a lista não está no mesmo campo semântico, está de forma aleatória e fora de contexto. E também não está na ordem que precisava ser ditada. Se fosse um estudante aqui não alfabético, ele teria muita dificuldade em começar com essa palavra aqui monossílaba. Já que nas hipóteses silábicas, na maior parte das vezes, os estudantes não admitem escrever com uma quantidade mínima de 3 a 4 letras, dificultando sua reflexão logo na primeira palavra ditada. Por isso, é importante que a primeira palavra da lista, ela seja polissílaba, pois é ela que nos dá as primeiras pistas sobre o que o estudante está pensando. E aí, ele está em que hipótese de escrita? Isso mesmo, alfabético. Por quê? Ele compreendeu o funcionamento convencional e para cada fonema é necessário 2 ou mais letras. Claro, nós podemos observar aqui que ainda falta dominar as questões ortográficas. Olhando essas 3 listas, aqui temos do Eduardo, temos aqui essa segunda sondagem que não tem o nome do estudante e o Braille. O que vocês observam? Foi aplicada corretamente? Isso mesmo, falta informação da lista ditada. Quais foram as palavras? Não ocorreu a marcação da leitura. Isso vai dificultar muito a nossa interpretação. Aqui, provavelmente, a lista que eu encontrei deve ter sido ditado embreagem, volante, freio e pneu. É necessário também pedir que o estudante escreva com letra bastão, que eu vou estar explicando para vocês. Falta também mais observações aqui do professor. É possível analisar? Que hipótese que esses estudantes se encontram?
eu ficaria na dúvida. Eles estão na hipótese pré-silábica ou silábica sem valor? Claro, eu gostaria aqui de pontuar algumas coisas. Quando o estudante chega lá para vocês, ou até para nós dos anos iniciais, lá no 4º ano, como pré-silábico, silábico sem valor ou silábico com valor, nós logo observamos o quê? Que eles podem ser ter necessidades educacionais especiais, podem ser uma possível inclusão, ou aí eu tenho um problema de transtornos de aprendizagem, de vulnerabilidade. No final da formação, a PCNP Alexandra vai realizar algumas orientações mais pontuais com vocês. Então, vamos analisar aqui do Eduardo. Houve uma variação intrafigural, uma variação qualitativa, variação de símbolos na palavra. Percebam que ele aprendeu que diferentes palavras são escritas de diferentes modos. Aqui, apesar dele ter marcado o número 1, 2, 3 e 4, elas estão de formas diferentes. Ele também utiliza letras do próprio nome. Aqui temos o D, a letra U, que tem o seu nome. Uma característica dessas hipóteses também, iniciantes, é que eles costumam espelhar as letras. Aqui temos uma variação também interfigural, quantitativa, variação interna das letras dentro da palavra. Tem uma quantidade mínima de letras. Se eu observar bem aqui, ele não admite escrever com menos de 3 letras. E eu não saberia se ele, como eu falei para vocês, se ele é pré-silábico ou silábico sem valor. Se para cada fonema ele apontasse uma letra, mesmo sem atribuir o som, ele estaria na hipótese silábico sem valor. Muitas vezes avaliamos estudantes em hipóteses pré-silábicas pela falta da marcação da leitura. Aqui percebam que falta o registro do nome desse estudante. Também percebemos que ele não compreendeu o caráter fonético do sistema de escrita, sem variações quantitativas ou qualitativas dentro da palavra e entre as palavras, que é diferente ali do Eduardo. Aqui, ele está numa hipótese iniciante, ele diferencia desenhos que não podem ser lidos de escritos que podem ser lidos, mesmo que sejam compostos por grafismos, símbolos ou letra. Aqui eu tenho a garatuja. Esse daqui, geralmente, é a fase inicial ali do pré-silábico. Provavelmente, mesmo que eu realize leitura, ele vai realizar de forma global. Mesmo assim, eu preciso ter a sua marcação. O que nós gostaríamos de pontuar aqui na sondagem do Brian? É necessário pedir para que o estudante escreva com letra bastão. Mas por quê? Porque é uma letra fácil de escrever. Aqui não precisa pensar no traçado, que é muito mais complexo. E também, por fim, ele vai auxiliar na atenção. A letra bastão é ideal para essa tarefa. Aqui no caso, eu não saberia falar se ele é pré-silábico ou silábico sem valor. E também não tem pistas da leitura da criança que ela realizou nesse contexto, não tem a lista. Nesse caso, precisaria ser realizada outra sondagem para fechar um diagnóstico. E essa sondagem, vocês conseguem analisar? Ela foi aplicada de forma correta? O que vocês estão observando? Isso, falta informações da lista ditada, porque eu não tenho aqui as palavras, nem a frase, e também não tenho marcação da leitura. E se eu falar para vocês que nessa lista eu tenho computador, terra, vender, sonho e internet? Será que agora eu consigo analisar? Outro fato importante de se colocar aqui é que essa lista também não está dentro do mesmo campo semântico. Ela está aleatória e também fora de contexto. Temos até aqui verbo, ela tem que começar aqui com a polissílabo. Eu tenho as palavras de sílaba, não tenho palavras monossílabas. Então, eu tenho que sempre me atentar em relação a tudo isso. Agora, vamos fazer uma análise? Então, eu tenho aqui,
com, aqui colocou o B e o U, uma letra, né, esses B são letras coringas, o O e o U pode se ter trocado um pelo outro, porque eles acabam sendo um pouco próximo e acaba havendo essa troca, tá? É aqui um valor pertinente no A, dor, ele colocou o O. Aqui a segunda palavra ditada foi terra. Provavelmente ele continuou repetindo, terra. E aqui eu tenho uma letra coringa. A próxima palavra é vender, ó. V, coloco o V e o E, ó. Der, o D. E aqui eu tenho depois sonho, ó. Sonho. Às vezes, na hora de escrever, ele acaba tendo alternâncias. E colocando, como vai falando várias vezes, ele começou aqui, ele colocou o U, mas poderia ter sido o O. Aqui ele coloca o O, sonho, porque às vezes ele vai refletindo, ele continua escrevendo. E por fim, tenho aqui a palavra internet. Então, internet, aqui é um E, aqui eu tenho um I, porque muitas vezes nós escrevemos como nós falamos. E aqui na frase eu não consigo identificar, porque eu não tenho aqui essa marcação. E provavelmente esse estudante acabou se perdendo. Preciso pedir para que o estudante vá lendo para realizar essa marcação. Nisso também ele estará refletindo. Agora, que hipótese que esse estudante se encontra? Antes dessa lista, antes dessas marcações, provavelmente vocês me falariam que ele é pré-silábico, que ele é silábico sem valor. E agora? Isso mesmo, ele é silábico com valor. Por quê? Para cada fonema, ele usa uma letra para representá-lo, atribuindo o valor sonoro. E aqui essa sondagem da Lorena. Volante, motorista, embreagem, pneu e carro. Aqui tá, né, percebam que tá dentro do mesmo campo semântico. E aqui eu tenho a frase. Era uma vez que eu tinha um carro novo, muito lindo, volante, embreagem, pneu, muito, e ele caiu, né? Que hipótese esta estudante se encontra? Isso mesmo, alfabético, porque ela já percebeu e entendeu o sistema de escrita, tanto é que eu consigo ler o que está escrito. Claro, observem que possui erros ortográficos, também possui problemas de coesão e coerência na frase. Aqui, uma das coisas que foi realizada de forma equivocada foi que na hora da lista, a frase ela não foi ditada, foi solicitado para escrever uma frase, né, para produzir uma frase da lista. Se a minha intencionalidade é refletir sobre o sistema de escrita, isso não pode acontecer, pois vai desviar o meu foco, que neste momento é a reflexão. Outro ponto aqui a se observar também é que provavelmente esse estudante possui trocas na fala ou somente na escrita. Vamos observar aqui, ó. Na palavra volante, provavelmente trocou o F pelo V. Aqui tem na palavra embreagem, o P pelo D. Se eu for observar aqui na frase também, eu vou encontrar as mesmas trocas aqui em volante e embreagem. Então, neste caso, requer uma investigação. Aqui temos a última sondagem, é da Lohane Vitória. Aqueles que temos aqui na lista, ó, professora, apontador, caderno, lápis, aqui, né, acho que repetiu, giz, lembra que eu falei que a monossílaba é mais difícil, às vezes eles colocam mais letras. Eu tenho lápis no estojo da escola. Vocês concordam que essa hipótese de escrita é silábica com valor? Vocês conseguem ler as palavras que estão na lista e a frase?
Isso mesmo, conseguimos ler. Então, a hipótese de escrita é alfabética. Já compreendeu o sistema, apesar de apresentar erros ortográficos. Observem que se eu avaliar de forma equivocada uma sondagem, o que pode acontecer? Eu também vou escolher atividades e intervenções que não vão favorecer o avanço do conhecimento desses estudantes. Por isso, é muito importante fazer uma boa avaliação. Nós encontramos na pasta de sondagem que a maioria dos estudantes, eles eram alfabéticos, porém, as sondagens, algumas foram muitas vezes aplicadas de forma equivocada e a avaliação também. Então, temos que tomar muito cuidado. Este conhecimento que o professor vai ter sobre o que pensam seus estudantes a respeito da escrita, ela deve estar a serviço do planejamento das situações didáticas que propõe a eles. De nada adianta saber como os estudantes aprendem se não for para fazer uso desses conhecimentos. Espero que tenha auxiliado vocês. Agora passo a palavra. Alfabetização e letramento. Pois não é porque o estudante é alfabético que ele já se torna um leitor e escritor proficiente. Isto leva, por sinal, a vida inteira. Não basta saber somente decodificar as letras. Esta é só uma parte do processo. Portanto, devemos ter isto em mente e pensar em boas situações de aprendizagem para levar o aluno a alcançar isto, que mais adiante será também aprofundado. A alfabetização Delia Lerner. Quando pensamos na alfabetização, temos que ter clareza, como bem diz Delia Lerner, que a alfabetização ela não está somente pautada no sistema de escrita. É o sistema de escrita mais a linguagem que se escreve. Por isso, precisamos também pensar em atividades que desenvolvam a proficiência leitora e que tornam nossas crianças escritores e leitores proficientes. Trabalhar com a linguagem que se escreve, e para isso existem os 4 princípios de Thelma Weiss que precisam fazer parte da nossa rotina, pois a criança precisa aprender a ler e escrever por si só. Agora, trazemos algumas atividades que repertoriam os estudantes, instigam, dão suporte para que eles possam apropriar-se da linguagem que se escreve e aprender a ler e escrever por si só, com autonomia, sendo elas a leitura pelo professor, onde ele atua como mediador, ler diferentes textos de diversos gêneros para que os estudantes se apropriem da linguagem que se escreve, aprendam o gênero, comportamento, procedimento e capacidades leitora. Mesmo pensando em adolescentes, o professor é também um leitor mais experiente que pode auxiliá-los no entendimento de várias áreas do conhecimento. Temos também a leitura pelo estudante, uma atividade em que o estudante é desafiado a ler para que possam aprender a decodificar, antecipar, inferir, relacionar, checar, entre outras, que permitam verificar ou rejeitar as antecipações sobre o que está escrito. Esta prática acontece nos anos finais, porém temos que ter cuidado com os estudantes que ainda não se apropriaram do sistema de escrita e propor atividades que eles possam ser desafiados a ler sem saber ler. Se penso em um estudante que já é alfabético iniciante, posso pedir para ele ler só o título de um conto, de uma história, uma manchete. Não tem como pedir um parágrafo, por exemplo. Você pode até constranger o aluno. Temos também a escrita pelo professor. É aquela atividade onde os estudantes ditam para que possa ser realizada na sala, ou através de compartilhamento de tela, ou até mesmo pode ser um ditado realizado por WhatsApp, em que todos aprendam a produzir textos e procedimentos escritores. Não é uma prática dos anos finais, mas podemos utilizar em alguns contextos com toda a sala de aula ou trabalhar com duplas produtivas, colocando alguns estudantes alfabéticos com os outros não alfabéticos, para que ambos possam produzir um texto. Temos também a escrita pelo estudante,
onde o estudante é desafiado a escrever mesmo sem saber, colocando em jogo tudo o que sabe sobre o sistema de escrita, decidindo quais letras usar, em que ordem, e até buscando informações em outras escritas conhecidas, como a da lista de nomes próprios, por exemplo. Aqui temos que propiciar atividades desafiadoras e possíveis para estes estudantes, que devem ser adaptadas ou escolhidas com critérios. Todas estas sugestões podem ser realizadas na sala de aula com a intervenção do professor ou através de orientações pontuais com os familiares. Temos que ter clareza que estas atividades devem estar presentes no cotidiano desses estudantes. Agradeço e passo a palavra a Lilian, que dará continuidade a esta formação. Agora vamos falar então sobre os encaminhamentos possíveis. Então é imprescindível que o professor conheça estes estudantes, saiba do histórico, motivações, paixões, expectativas e principalmente do potencial e limites que esses estudantes possuem. Também é importante acolhê-los com afeto, recebê-los, conversar, interessar-se por eles, porque muitas vezes esses adolescentes chegam para nós com uma autoestima muito baixa. Então, essa demonstração de estar interessado e de proximidade faz com que esse processo seja um pouco mais fácil. Nesse mesmo sentido, então, trazê-los para perto do professor também é uma boa estratégia, porque muitas vezes, por opção, esses alunos preferem sentar no fundo da sala, não interagir, e isso não ajuda. Então, colocá-los próximo ao professor é uma boa estratégia. Assim como favorecer o ambiente da sala como um ambiente alfabetizador, com cartazes, alfabetos. Pode ser, inclusive, que isso seja feito de maneira individual no caderno do estudante. Também é importantíssimo o professor partir de onde esse estudante está, do que é significativo para ele e do que ele já conhece, sempre oferecendo atividades compatíveis com o nível de aprendizagem do estudante. Então, aqui é muito importante que o professor tenha em mente que adaptar uma atividade não pode ser a mesma coisa que infantilizá-la. Então, é adaptar, mas partindo do nível de aprendizagem do estudante. Formar duplas produtivas de acordo com a intencionalidade. Então, depois de feito o diagnóstico de sondagem, é necessário que o professor pare, pense e reflita em como ele vai montar essas duplas produtivas. Então, se for na questão do sistema de escrita, ele deve colocar os estudantes com saberes próximos dentro da mesma dupla. Já se o objetivo de atividade, por exemplo, for com relação à leitura, ele pode colocar um que sabe mais com um que tem um pouco mais de dificuldade, de modo que um leia para o outro. A leitura diária realizada pelo professor também é essencial, porque é lendo que o professor ensina também, o aluno a ler. Então, aquele exemplo de leitor. Atividades de escrita coletiva e outras que vão ser sugeridas no documento orientador que será publicado para vocês consultarem. Quanto à questão da avaliação desses estudantes, o professor ele pode fazer avaliações orais, sempre do mesmo conteúdo que ele está propondo para os demais estudantes. Fazer negociações possíveis também, então estabelecendo consensos e tendo flexibilidade para não deixar nenhum estudante para trás. Isso é muito importante, nenhum estudante deve ser deixado para trás. E se a escola tiver segmento dos anos iniciais, é interessantíssimo que o professor, realize parceria com esses professores que são os especialistas. E com relação aos materiais, é importante que o professor entenda que realizar adaptações para esses alunos é feito com os próprios materiais da SEDUC, Então, essas adaptações são feitas utilizando os materiais que o professor já dispõe. Então, currículo em ação, aprender sempre. Utilizar boas sequências didáticas também auxilia. Nós temos alguns modelos disponíveis que foram criados pela nossa diretoria. E também as plataformas digitais, como o Currículo Mais, o Jamboard, o WordWall, entre outras opções. E se necessário, então dependendo da hipótese desse aluno, o professor pode também
realizar as atividades utilizando os materiais dos anos iniciais, principalmente em escolas onde nós temos esse segmento de anos iniciais também. Então, muitas vezes sobram materiais, né, de anos anteriores, então o ler, escrever e EMAI. Os professores podem também se utilizar desses materiais caso seja necessário. Uma coisa que é muito importante ter cuidado é com relação aos materiais que o professor já encontra prontos na internet, porque eles não promovem a reflexão sobre o sistema de escrita. Então, eles acabam não sendo significativos e não vão fazer com que o aluno avance na sua hipótese de escrita. Como nós temos aqui alguns exemplos, né, de completar, não vai fazer com que o aluno reflita como escrever, pintar, desenhos também não. E aqui uma outra atividade de primeiro completar e depois escrever a palavra. Então, esse tipo de atividade deve ser evitado. Então, agora eu passo a palavra. Muito obrigada. Os alunos que porventura chegar nos anos finais e ensino médio, ainda com hipótese silábica entre pré-silábico, silábico sem valor sonoro ou com valor sonoro, provavelmente poderá acontecer apenas em duas situações. Primeiro, ser aluno da educação especial, possivelmente sem laudo. Então, a escola precisa providenciar junto ao gestor uma reunião com os pais ou responsáveis pelo estudante, para encaminhar ao posto de saúde para passar com um pediatra, ou agendar uma consulta com um neurologista para investigar a causa da defasagem escolar. Ou uma segunda hipótese, ser aluno em situação de vulnerabilidade. Neste caso, o trio gestor precisa acionar o conselho tutelar para que as medidas possíveis para auxiliar este estudante. A parceria com a família dos estudantes é fundamental para que possa buscar um laudo médico e este aluno ser inserido no sistema da sede e se beneficiar do auxílio de sala de recursos. Somente com o laudo apresentado na escola, este aluno poderá ser matriculado em sala de recursos. O ensino colaborativo será essencial para que o estudante possa desenvolver o seu cognitivo. O ensino colaborativo é uma parceria feita entre os professores da sala regular e da sala de recursos. O coordenador pode pedir para o professor de sala de recursos ir até a TPC da escola para, em parceria com os professores de sala regular, fazer as adaptações curriculares dentro de cada área do conhecimento. O professor de sala de recurso irá desenvolver competências e habilidades para que o estudante possa ser alfabetizado. O professor da sala regular, que é o responsável por fazer as adaptações curriculares, de acordo com o currículo de cada área do conhecimento. A adaptação curricular, ela é uma pequena parte do conteúdo e ela sempre tem que estar pautada no currículo do professor e é a parte fundamental, que é essencial esse aluno conhecer, saber. Essa adaptação curricular é função, é obrigação do professor de sala regular. Está na legislação, no artigo 59 da Lei 12.796 de 2013. Também na resolução do Conselho Nacional de Educação, número 2 de 2001, e no currículo paulista, etapa ensino médio, na página 40, parágrafo 3 e 4, onde ele deixa de ser visto como apenas empatia com os estudantes da educação especial e passa a ser utilizado a nomenclatura equidade, que se trata da igualdade de direitos, justiça. Está escrito promover uma educação integral com equidade. Obrigada, Alexandra. Agora veremos como fazer o estudante avançar de acordo com a sua hipótese. Disponibilizaremos um documento com o nível de aprendizagem dos estudantes, o que sabem, o que precisam saber e quais as principais intervenções que podem ser realizadas em cada hipótese. Na primeira hipótese, que é o pré-silábico,
a criança ela ainda não estabelece relações entre a escrita e a pronúncia. Então, ela expressa a sua escrita através de desenhos, rabiscos e letras de formas aleatórias. Aqui, a criança nem desconfia que as letras possam ter qualquer relação com os sons da fala. Então, elas precisam aumentar o repertório de letras e diferenciar letra e número, e relacionar a escrita à fala. E uma das intervenções pode ser analisar a palavra segundo a quantidade, a posição e qualidade das letras, comparando e classificando a letra inicial, a letra final, sempre em um contexto significativo, como listas, nomes próprios, parlendas, legendas, cantigas e até mesmo pequenos textos. Na hipótese silábica, os estudantes que estão nessa hipótese, eles já compreendem que a escrita é a representação da fala e já estabelecem relações entre letras e sons, percebendo os sons da sílaba e atribuindo a cada sílaba uma letra, que se tiver um valor sonoro convencional, nós chamamos de silábico com valor. Se a sílaba representada por uma única letra não tiver relação com os sons que ela representa, ele está na hipótese silábica sem valor sonoro. Então, eles precisam entender que podemos escrever tudo o que se fala na ordem em que se fala. E uma das intervenções é conduzir o conflito, questionando por que sobram letras e por que faltam letras. Na hipótese silábico-alfabético, a criança entende que cada letra corresponde ao som. Esta é a hipótese intermediária, em que a criança ora escreve silabicamente, ora alfabeticamente. Ou seja, ela mistura a lógica da fase anterior com a identificação de algumas sílabas. Então, precisam descobrir a possibilidade de correspondências múltiplas entre letras e sons. E uma das intervenções é cruzadinhas sem banco de palavras, que assim o estudante percebe que não pode sobrar nem faltar letras. Então, ele fica focado em quantas e quais letras são necessárias para escrever e que a alteração delas altera a escrita. Chegamos à hipótese alfabética. O alfabético, ele entende que tudo o que se diz pode ser escrito e tem um significado. Eles compreendem o sistema de escrita alfabético, porém ainda comete erros ortográficos. Então, eles precisam do domínio das normas ortográficas e desenvolver competências de planejar e revisar o próprio texto. Uma das intervenções é o trabalho intenso de leituras de diferentes gêneros. E também montar e explorar banco de palavras e construir coletivamente as regras ortográficas regulares. Também pode criar jogos para a memorização destas regras. E trabalhar revisão de textos dos próprios alunos, que deixamos toda a nossa referência bibliográfica. Não se esqueçam de preencher a lista de presença e anotar qualquer dúvida referente a este encontro. Nós, do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino de Mauá, gostaríamos de agradecer a atenção e a participação de todos. Bom trabalho! Agradecemos a participação de todos e todas nessa nossa formação. Esperamos ter contribuído de alguma forma num assunto bastante complexo, mas de forma bem condensada para atender às nossas novas demandas dentro da sala de aula neste segundo semestre. See you soon. Bye bye.